Olá, eu sou o professor Rogério. Então, né, até agora nós, no programa do sétimo ano, nós estávamos estudando a formação das coroas nacionais e o último tema que nós trabalhamos foi a reforma protestante. Bem, então, a partir de agora nós vamos estudar um pouco, né, as culturas africanas, né, e como essa cultura africana ela foi essencial, né, para o período, né, das grandes descobertas, né, das navegações que os portugueses, né, que os europeus, eles se iniciam-se a partir ali do século XV, né, século XV, século XVI. E como é que os europeus eles vão, né, ter esse olhar mais próximo, né, para a África? Bem, então, nesses últimos dias, né, eu assistindo alguns vídeos, alguns temas sobre isso, eu escutei um termo um pouco, né, que me soou estranho, né, que é o termo, né, chamado de africocentrismo. Bem, então, né, lógico, né, cada professor de história tem uma visão, mas até a década de 80, a década de 90, muito pouco era debatido e era falado sobre a história da África. Né? Então, porque qual é a necessidade de nós, né, brasileiros, estarmos falando sobre a história da África? Bem, então, o porquê entender a história da África é importante para nós conhecermos e conseguirmos, nos identificarmos com, né, a cultura africana, levando em consideração que uma grande parte da população brasileira ela é fruto da escravidão. Então, como a maior parte da população, uma parte significativa da população brasileira, ela é fruto da escravidão do africano, então por isso que é necessário se entender e compreender a cultura africana. Bem, então, né, então nós falamos desde a África, desde o período, né, da história, né, da história antiga, e nós viemos até aqui. Bem, então, no caso hoje, né, então nós vamos dar início aqui a compreender um pouco, né, no caso a África, no período colonial, né, no período que nós chamamos, né, no início da transição do feudalismo para a Idade Moderna. Bem, então nós vamos começar a trabalhar essa questão da África, né? Então, dos povos africanos, né? Em um histórico de um povo em geral, né? Então, de uma forma mais generalizada. E depois nós vamos trabalhar especificamente cada grupo, né? Então, cada sociedade africana e quais foram os benefícios desses povos africanos, né? Para a cultura ocidental. Bem, então, né? Então, dentro desse contexto todo, né? Então, um ponto essencial de nós compreendermos aqui. Então, a África como o berço, né, da sociedade, né, da civilização ocidental. Né? Então, como a África, né, ela tem um papel fundamental, né, para a humanidade, levando em consideração que a nossa história, né, a história humana e a história da África, em muitos momentos, ela se mistura, né, dentro da história antiga e da história contemporânea e a história moderna. Né? Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Bem, então, a mãe África, né? Então, a África mãe. Então, a história da África é conhecida no Ocidente por escritos que datam, né, da Antiguidade Clássica. Então, o homem passou a estar presente na África durante os primeiros anos, né, da era, né, quaternária e dos últimos anos da era terciária. Então, a maioria dos restos dos hominídeos, então os fósseis que os arqueólogos encontraram, os australopitecos, o Atlanthropus, o homem de Neandertal e o Cro-Magnon, né, em lugares diferenciados da África. É uma demonstração de que essa parte do mundo é importante para o processo evolutivo da espécie humana e indica, né, até a possível busca das origens do homem neste continente. Então, quando nós estudamos, né, a história da humanidade, então, desde, né, do período da antiguidade, a história da humanidade ela se confunde com a história da África. Né? Então, no caso, os primeiros hominídeos, eles são datados ali daquela região. Eu sei, né? Então, as semelhanças comparáveis da história da arte que vai entre o Paleolítico e o Neolítico são iguais e as das demais áreas dos continentes europeus e asiático, com, né, diferenças focadas em que regiões estão desenvolvidas. Então, a maioria das zonas do interior do continente meio postas em isolamento, em contraposição ao litoral, né, que ficaram permanentemente em estágio do período paleolítico, apesar da neolitização, né, ter sido processada no início, né, de 10 mil anos antes de Cristo, em seguida. Então, com uma diversidade
né, do grau, né, de graus acelerados. Então, nós temos, né, essa transição dentro daquela realidade, entre a transição do Paleolítico com o Neolítico há cerca de 10 mil anos atrás, e também pela produção, né, de artigos agrícolas. Então, aqui nós temos alguns ancestrais dos seres humanos, né, no caso, o Homo de Necrominon, e principalmente a questão do homem de Neandertal. E como esses elementos, né, dos seres humanos foram essenciais para o estudo, né, da história humana. Então, as civilizações e as interações entre elas. Então, o norte da África é uma região mais antiga do mundo. Então, as civilizações egípcias, elas floresceram, interrelacionou-se com as demais áreas culturais do mundo mediterrâneo, motivos pelas quais essa região foi estreitamente vinculada, né, a milhares de séculos, né, a milhares de séculos, depois que a civilização ocidental foi geralmente desenvolvida. Então, as colônias, né, pertencentes aos fenícios, aos cartaginenses e à romanização, e os vândalos, né, aí fixados no Império Bizantino, influentes são os fatores pelos quais, né, foi deixada no litoral do Mediterrâneo da África uma essência da cultura que posteriormente os árabes assimilaram e modificaram. Então, no caso, então, as primeiras civilizações elas tiveram origem ali no Crescente Fértil, e a maior parte dessas culturas, no caso dos mesopotâmicos, os fenícios, os romanos e os gregos, eles estudaram a região, principalmente o Antigo Egito. E isso vai fazer com que aquela região seja uma região muito disputada e também, né, de uma importância relevante para o comércio entre essas civilizações. Então, no caso, além do comércio de produtos, também existia a troca de conhecimento daquela cultura. Então, isso também é um ponto essencial para nós compreendermos a relevância, né, da África dentro daquela realidade, sempre levando em consideração, né, seus pontos de vista. Então, aqui, né, nós temos a cidade de Cartago, uma das maiores civilizações, né, uma das maiores cidades, né, construídas na África. Nós também temos aqui elementos da cultura egípcia e a romanização. No caso, quando o Império Romano ele dominou o norte da África e ali, né, foi consolidando as suas fronteiras. Né? E com a queda do Império Romano, nós vamos ver que nós teremos uma grande quantidade de outros povos que vão, né, conquistar a região. Bem, então, na civilização árabe foi encontrado no campo da importância em que foi, né, expandido e consolidada, né, no caso da cultura muçulmana no norte da África. Então, o islamismo, com o fim da Guerra Santa, onde aumenta-se consideravelmente a população islâmica, isso vai fazer com que ele tenha que expandir o seu território. E quando eles expandem os seus territórios, eles vão entrar em contato com os africanos, né? Eles vão dominar o norte da África, chegando até a Península Ibérica, né? Então formando o grande Império Islâmico no norte da África. E o islamismo foi estendido pelo Sudão, né? Então pelo Saara e pelo litoral leste, né, da África. Então nessa região o islamismo é uma religião pela qual foram sendo seguidas as rotas comerciais do interior da África, né? Então a circulação de escravos, ouro, penas de avestruz e, né, estabelecimentos, né, no caso de escravos marítimos, então especiarias, sedas e no Oceano Índico. Então, no caso, os muçulmanos vão dominar todo o comércio ali daquela região e vai fazer com que, né, a sua cultura também seja, né, de uma certa forma ou de outra, né, transferida ou assim, de uma certa forma ou de outra, né, comungada com os outros povos. Então, simultaneamente, na África Negra, foram conhecidos vários impérios e estados que aí floresceram. Então, esses impérios e estados nasceram dos grandes clãs e tribos submetidos a um só soberano, poderoso com características próprias do feudalismo e da guerra. Então, esses impérios da maior importância figuram o Império de Axum, na Etiópia, e teve sua chegada, seu apogeu no século XIII, e de Gana, que desenvolveu-se no século V até ao século XI. E os estados muçulmanos que sucederam foram o estado de Mali, no século XIII até o século XV, o Songhai, do século XV até o século XVI, e o Benin, do século XVII, e a Confederação Zulu do Sudeste Africano, até o século XIX.
Bem, então, quando nós estudamos ou quando nós observamos a cultura africana, é muito comum que nós massifiquemos essa cultura pregando uma sociedade atrasada. O porquê? Nós temos uma visão moderna da África. E essa visão moderna da África, ela é resultado da exploração que vem ocorrendo na África desde o período da colonização, que vai sendo, de uma certa forma ou de outra, né, fazendo com que aquele continente ele se empobrecesse aos poucos. Mas, mas durante o feudalismo, né, então durante quando a Europa estava no sistema feudal, a África ela tinha grandes reinos, né, ali na região e um comércio intenso. E esses produtos chegavam até a Europa, principalmente esses produtos de luxo, no caso, né, do caso de especiarias, tecidos, joias, penas, entre outros elementos. Isso vai fazer com que esses reinos, né, eles fossem importantes, mas com a colonização europeia da África e depois da América, né, essas culturas são consideradas, né, de uma certa forma, elas são menosprezadas, então elas são diminuídas as suas importâncias, e isso vai fazer com que elas sejam, de uma certa forma ou de outra, menos beneficiadas pelo estudo da história. E isso vai fazer com que esses povos, né, fiquem à margem do processo histórico, não podendo contar o seu legado, né, a sua importância. Bem, então aqui nós temos o islamismo na África, né? Então as cidades, as fortificações e como é que o povo islâmico ele vai, né, dominar o norte da África e com isso surgindo sociedades bem sofisticadas, né, baseada no comércio, né, e também, né, no trabalho, né, no trabalho e na troca, né, de conhecimentos ali na região, levando em consideração que os muçulmanos, em comparação com os cristãos durante a Idade Média, tinha amplos conhecimentos matemáticos, da medicina, entre outras ciências, né? E isso vai fazer com que, né, a África seja beneficiada desse contato. Bem, então, a exploração dos europeus. Então, durante o século XV, os exploradores vindo da Europa chegaram primeiramente no litoral da África Ocidental, e o estímulo dado a essa exploração foi uma forma de buscar novos caminhos para as Índias, após o comércio ser fechado, né, por parte dos turcos otomanos no leste do Mediterrâneo. Bem, então, no caso, os portugueses, eles se lançaram ao mar e eles não vão começar a buscar uma rota alternativa para as especiarias do Oriente, levando em consideração que quando a cidade de Constantinopla ela cai, né, então os turcos eles paralisam a circulação de mercadorias vindo do Oriente. Isso vai fazer com que os portugueses e espanhóis busquem novas alternativas para chegar a essas mercadorias. E isso vai fazer com que a África seja esse caminho, principalmente, né, de uma certa forma ou de outra, né, contornada primeiro pelo, né, no caso, né, pelos navegantes portugueses e depois pelos ingleses e franceses. Então, os colonizadores de Portugal, da Espanha, da França e da Inglaterra e Países Baixos foram os competidores do novo caminho, né, para novos caminhos, a fim de ser dominado por meio de feitorias no litoral e portos de embarques para comercializar escravos. Então, concomitante, foram realizadas as primeiras viagens científicas a adentrar o interior do continente. Então, o Charles Jacques Posset na Abissínia, então em 1700, o James Bruce em 1770, procurando o local onde nasce o Rio Nilo, né? No caso, o Frederic, né, Conrad Onerman, então viajando para o deserto da Líbia sobre, né, a garupa de um camelo em 1798, e o Henry Morton Stanley e o David Livingstone na bacia do Congo, né, em 1879. Bem, então, a primeira coisa que nós temos que entender é que o europeu ele não tinha a intenção de colonizar a África. Então, a intenção do europeu era explorar o litoral. Então, como é que eles iriam realizar essa exploração? Então, eles construíam grandes depósitos no litoral que eram chamados de feitorias. Então, essas feitorias, elas eram um local onde as alianças com os reis africanos do litoral, né, eram firmadas, e com essas alianças, os reis do litoral,
eles promoviam guerras civis, né, entre os povos do litoral e o povo do interior, né, para conseguir captar escravos, e esses escravos serem levados para o Novo Mundo, né, para serem escravizados, né, no Brasil, na América Espanhola, na América Inglesa e por aí vai. Isso vai ser uma grande fonte de riqueza para os países, né, que vão se lançar ao oceano, no caso de Portugal, da Espanha e mais tarde da França, da Inglaterra e da Holanda, dos Países Baixos. Só que, a partir do século XVIII, começa a ter expedições para o interior, né, para estudar a natureza da África, né, e principalmente desmistificar. Só que como o interior da África, eles, né, os europeus não se interessavam muito, porque eles já tinham as mercadorias que eles precisavam, que os africanos se colocavam aí para o interior para trazer essas mercadorias para o litoral, então isso vai diminuir o interesse dos europeus em colonizar a África, né? E isso só vai ser quebrado a partir da segunda metade do século XIX, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então aqui, né, nós temos, né, as iconografias, né, das primeiras embarcações chegando, né, ali no litoral africano, e reproduções do mapa do litoral africano e também de parte da sua população. E principalmente, né, alguns documentos, né, ou algumas representações de um estilo de vida que os europeus consideravam um estilo de vida bárbaro, né, ou estilo de vida selvagem que os africanos tinham. Mas, né, sempre levando em consideração que a história é contada por um grupo, e qual era o interesse desse grupo em contar a história dessa forma? Né? Então, nós temos que levar sempre em consideração isso. Né? Então, a história africana ela é contada a partir, né, da íris dos colonizadores, e não do povo que foi colonizado. Bem, então, a partir do século XIX, as potências europeias interessadas política e economicamente, né, representavam um estímulo para que o interior da África seja penetrado e colonizado. Então, no caso, com a perda das colônias na América do Sul, principalmente, né, vai fazer com que, né, o continente africano seja o próximo alvo. Então, no caso, né, a exploração do interior começa a ser incentivada por essas grandes potências. Então, no caso, as potências europeias desejavam a criação dos impérios que fossem estendidos do litoral, né, a litoral, mas, né, isso fez com que o Reino Unido, pela qual foi conseguida a ocupação de uma faixa no norte e sul da África, então, no caso, o Egito, a África do Sul, além das demais zonas colonizadas no Golfo de Guiné. Então, a França, né, estabeleceu-se no noroeste da África, então, em parte do Equador africano e de Madagascar. Então, em quantidade pequena, Portugal colonizou, então, desde o século XV, a região de Angola, de Moçambique, Guiné, e uma diversidade de ilhas estratégicas no Oceano Atlântico. Então, a Alemanha ela vai ficar com a região do Togo, né, de Tanganica, de Camarões. A Bélgica vai ficar com a região do Congo belga. A Itália ficará com a Líbia, a Etiópia e a Somália, enquanto a Espanha vai ficar com parte do Marrocos, o Saara Ocidental e a escraves de Guiné. Então, brigassem entre si. Então, nesse sistema, então a África foi dividida entre essas grandes potências e elas vão ficar cada uma com seu espaço. E isso, né, de uma certa forma ou de outra, é um problema significativo para a colonização da África, principalmente colocando grupos rivais, né, grupos inimigos dentro do mesmo território. Então, eles não respeitavam as fronteiras étnicas presentes no continente africano desde a história antiga. Então, colocando povos rivais dentro desse terreno. E isso vai fazer com que, quando a África ela é descolonizada no final da Segunda Guerra Mundial, que inicia-se as guerras civis. Então, a partilha da África foi formalmente consumada na Conferência de Berlim em 1884 a 1885, na qual firmou-se o princípio da ocupação efetiva como forma de legitimar as colônias empossadas. Então, no caso, essa divisão inicial foi uma divisão superficial, só que a partir da Conferência de Berlim, eles vão, de uma certa forma ou de outra, colonizar diretamente a África, colocando, né,
europeus para povoar a região. E isso vai aumentar a tensão entre, né, os colonizadores e os colonos. Então, aqui nós temos as relações comerciais e interação entre os povos, né? Então, no primeiro momento, a África, ela funciona como, né, um local onde a mão de obra escrava, ela era comprada, né, ali. Então, qual a diferença entre escravo da antiguidade e escravo moderno? Então, a escravidão antiga era uma condição. Então, a pessoa, ela se tornava escravo com dívidas ou ela se tornando prisioneiro de guerra. E ela tinha alguns direitos. No caso, na escravidão moderna, o indivíduo ali, ele deixa de ser um ser humano e ele passa a ser um produto, ele passa a ser uma mercadoria. Isso vai fazer com que ele fosse passível de todos os atos de violência que o seu senhor, né, desejasse cometer contra ele. Uma outra coisa que também nós devemos levar em consideração, que quando nós olhamos a África, nós imaginamos apenas, né, um local onde existia apenas a organização tribal. Na verdade, não. Então, antes mesmo da chegada do europeu, né, existiam grandes centros urbanos, grandes centros comerciais, que, né, tinham assim, populações muito significativas, de milhares de pessoas, uma vida urbana bem concentrada. E, né, nessa outra imagem nós vemos, né, a questão do luxo e da cultura africana. Então, os africanos, eles eram povos, né, eles tinham uma cultura muito elaborada e um estilo de vida bem organizado. E qual o maior problema disso tudo? É que quando o europeu ele coloniza a África, ele vai, de uma certa forma ou de outra, tentar diminuir a importância africana nesse contexto. E isso vai gerar, né, uma visão preconceituosa, né, perante toda a organização dessa sociedade. Né? E aqui nós temos, né, mais ou menos como é que ficou organizada a divisão da África durante a Conferência de Berlim. Então, no caso, nós temos aqui, né, em vermelho a África francesa, né, como foi colocado ali, a parte em roxo a África inglesa, a parte em laranjinha mais claro, amarelinho, a África portuguesa, né, do laranja mais escuro, a parte amarela, teoricamente, são né, os estados independentes, né, o rosinha aí, no caso, assim, no caso, os domínios belgas e vários elementos, né, que vão consolidar, né, no caso, né, a cultura, né, a colonização africana a partir da Conferência de Berlim. E essa charge fica bem claro como é que era encarado a África. A África como um grande bolo a ser dividido entre as grandes potências que estavam famintas pelos seus recursos, pela sua matéria-prima e pelo seu mercado consumidor. Então, desovar as suas produções. Então, levando seus produtos para serem comercializados na África durante o século XIX. Né? E o que nós vamos começar a ver a partir do próximo tema? Então, os principais reinos da África. Então, nós vamos estudar um pouquinho mais aprofundado esses reinos e quais são os elementos culturais presentes, né, nesses reinos. Então, como esses reinos foram muito importantes para a consolidação da cultura africana, né, até os dias de hoje. Bem, gente, então acredito que tenha sido isso. Agradeço a todos aqui por estar me acompanhando, né, por estar prestando atenção naquilo que eu estou dizendo, que é muito importante, né, nós quebrarmos alguns paradigmas, né, da história africana, né, dentro de todo esse contexto, levando em consideração aquilo que eu sempre deixo bem claro, que a história africana é contada pelos seus dominantes, né, pelos aqueles que os dominaram. E isso é um ponto, né, que diminui a sua importância. Bem, gente, então gostou do vídeo aqui, deixa o seu like, né? Então, se você não é inscrito ainda no canal, faça o favor, né? Deixa aí as suas inscrições. E é muito importante, né, que nós continuamos dentro desse processo. Então, muito obrigado e vamos continuar o nosso processo de estudo, né? Então, e até mais, né? Então, até a próxima aula. Muito obrigado.